Você já tomou o NumPy Interception? Talvez você tenha feito o seu programa, compilado, bonitinho, entregou para o cliente e na primeira vez que ele foi executar, um erro aconteceu. Fica comigo nesse vídeo que você vai aprender 4 dicas para evitar NumPy Interception nos seus programas. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo, esse é o Manual da Programação. Eu me chamo Paulo Balmer e estou aqui para ajudar você a acabar de uma vez por todas com esses NumPy Interception que só incomodam a vida de todo programador Java. Antes de mais nada, nós precisamos entender que quando você vai aprender a programar, mais do que simplesmente aprender a escrever códigos ou então copiar e colar de um fórum, é necessário que você aprenda boas práticas de programação. Mas afinal de contas, o que é NumPy Interception? Toda variável do Java é um ponteiro, ou seja, aponta para algum lugar na memória. O que se espera geralmente é que nesse lugar na memória tenha algo armazenado. Mas muitas vezes essa variável está apontando para lugar nenhum. E isso acontece toda vez que uma variável recebe null. O problema está no momento que nós chamamos essa variável e queremos acessar o que tem dentro dela e ela não está apontando para lugar nenhum. Aí nós temos o nosso NumPy Interception que acontece. Essa exceção é uma das mais comuns de todas em Java. O pior dessa exceção é que ela não precisa necessariamente ser tratada pelo programador. Nós escrevemos os nossos códigos, vamos lá, testamos como a gente sempre faz, preenchendo todas as informações de forma correta e o nosso código funciona. O que acontece é que quando chega na mão do usuário, a primeira informação que ele deixa de colocar NumPy Interception. E aí, como fazer? Uma das soluções mais básicas e arcaicas que existe é encher de if. Verificar sempre se uma variável, se uma função está vazia ou nula antes de acessar ela. Com base nessa solução, nós vamos perceber que o código vai ficar muito poluído e muitas vezes vai ser complicado você verificar todos os acessos que precisam ser feitos a ponteiros, a variáveis. Mas então, como evitar de forma eficiente que uma NumPy Interception ocorra num programa que eu faço? A dica número 1 é: coloque sempre o construtor padrão da classe como privado e crie construtores que permitam que as variáveis sejam inicializadas. Obrigue o usuário que vai utilizar aquela classe a informar valores padrão, valores básicos para aquelas variáveis, para aqueles atributos daquela classe. Se você optar por deixar o construtor padrão público, dentro dele, inicialize todos os atributos da sua classe. Não deixe nada nulo. Segunda dica: sempre inicialize as variáveis criadas. Sempre que possível, evite que uma variável sua receba nulo. Por exemplo, se você cria uma variável para receber uma lista, já inicialize essa lista. Mesmo que vazia, ela vai evitar que o NumPy Interception aconteça quando, por exemplo, você tentar obter algum objeto de dentro dessa lista. E a terceira dica é: nunca retorne nulo nos seus métodos. Evite sempre que possível aceitar ou passar valores nulos como parâmetros nos métodos que você invocar. Isso vai reduzir muito a chance do seu sistema retornar o NumPy Interception. Pensa comigo, se você tem um método que faz um cálculo, esse método precisa retornar um valor. Se porventura as informações que foram passadas como parâmetro para esse método estiverem erradas, uma tratativa precisa ser feita dentro do método e talvez uma exceção precise ser disparada e não simplesmente um null seja retornado. Porque na hora que o resultado desse método for tentar ser utilizado em uma conta, em alguma outra operação, vai estourar NumPy Interception se o retorno for null, em caso de insucesso do cálculo desse método. E por último, como eu falei, a dica mais importante de todas: use sempre encapsulamento. Encapsulamento é um conceito muito importante de orientação a objetos. E você precisa usar ele o máximo que você puder dentro do seu sistema para evitar uma série de problemas além do NumPy Interception, mas inclusive ele também. Talvez você tenha aprendido que encapsulamento se resume a criar uma classe com os atributos privados e métodos getters e setters para acessar e também para definir valores para essas variáveis. Não está errado, isso é também encapsulamento. Mas encapsulamento não é só isso. Encapsulamento é você tratar, é você validar as informações que são inseridas nesse elemento principalmente. Então, se eu tenho uma classe do tipo pessoas e um atributo idade,
eu tenho que validar essa informação. E essa validação deve ser feita onde? No setter. Ela deve estar encapsulada, ela já deve estar embutida dentro da classe. Eu não posso, por exemplo, receber um valor nesse método negativo, já que se trata de uma idade. Encapsulamento, então, não é simplesmente deixar escondido lá os atributos, mas é justamente não permitir que eles sejam acessados diretamente para que todas as validações possam ser feitas no momento do setter. E aí, às vezes, nós vemos muitas classes que as pessoas simplesmente criam getter e setter, usam aquela ferramenta de construção de getter e setter automática da IDE e simplesmente aceitam qualquer valor que for informado. Isso está errado e definitivamente não é encapsulamento. E nós precisamos seguir essas dicas para evitar a todo custo que a pessoa que está utilizando o nosso programa, naquele momento que ela mais precisa do nosso programa, ela receba um null pointer exception e talvez até perca tudo que ela estava fazendo naquela tela, naquela função onde estourou a exceção. Eu quero saber de você. Já aconteceu com você a situação de você testar um código, achar que estava tudo certo e de repente você recebeu o relato de alguém que foi usar o teu programa que relatou o null pointer exception? Escreve aqui nos comentários. Eu espero que essas dicas possam ter te ajudado a entender um pouco da forma como nós podemos prever e evitar que esses erros aconteçam. Se você gostou dessas dicas e quer receber mais dicas como essa, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar todas as notificações, porque toda semana eu estou postando dicas como essa aqui no canal e assim você não vai perder nenhuma delas. Por esse vídeo é isso, eu espero que vocês fiquem bem e até o próximo. Valeu!